Quem está vivo aí? Quem foi abençoado semana passada com o pastor Júlio? Bem. Eu quero compartilhar com vocês a impressão do Espírito para esse tempo. Deus está iniciando um novo ciclo sobre as nossas vidas. Eu me lembro semana passada, no final do culto, quando eu fui orar, fazer as declarações finais aqui, o Senhor mandou entregar esses 7 anos no altar. Não tinha nada programado, irmãos, não tinha nem pensado nisso. Foi na hora que eu comecei a orar aqui, que eu subi aqui para orar, o Senhor falou comigo assim: entrega os 7 anos no altar. E eu confesso para você que eu falei assim: Jesus, o que é entregar 7 anos no altar? Ele falou: entrega tudo, entrega as boas conquistas, entrega todo o avanço, entrega suas lutas, suas dores, suas mágoas, entrega tudo no altar, coloca tudo nesse altar, porque daqui para frente vai ser totalmente diferente. Então eu acredito que Deus essa noite já estamos vivendo um novo tempo, um novo ciclo da parte de Deus. Quando nós falamos de novo tempo e de novo ciclo, eu acredito que Deus vai mexer nas nossas estruturas e vai nos conduzir, nos modelar, nos ajustar, para nós sermos a igreja que Ele sonhou que nós fôssemos para esse tempo e para essa cidade, em nome de Jesus. Falando nisso, nós saímos de uma série falando sobre o Espírito Santo. Quem foi abençoado aqui na série sobre o Espírito Santo? E nós vamos entrar hoje numa série chamada A Igreja. Talvez você está aqui hoje e fala assim: pastor, mas falar sobre a igreja, você vai falar o quê? Do Kids? Você vai falar do louvor? Não, eu vou falar sobre a igreja. E não é a igreja, essa parede, essa placa, esse nome, mas a igreja invisível. A igreja onde todos nós estamos inseridos como membros de um corpo. E dentro desse corpo existem funções, direitos e deveres. E nós vamos caminhar esses dias explicando. E eu quero começar a noite de hoje sendo o pastor de vocês. Eu sou pastor dessa casa e eu quero pedir para todo mundo, eu queria que vocês encontrassem um lugar, que não ficasse ninguém em pé. Toma um lugar, senta, porque eu creio que essa noite, essas próximas semanas, Deus vai descortinar coisas sobrenaturais na vida de vocês. Vocês vão recebe isso, vocês vão ser revolucionados sobre o que é essa igreja. Você vai mudar sua ótica, seu prisma sobre o que é essa igreja. Nunca mais essa igreja vai ser a mesma a partir de hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Queria que você abrisse comigo. Então, como pastor, estou pedindo em nome de Jesus. Sabe quando a gente bota o revólver? Em nome de Jesus. Levanta a mão aí. Acha um lugar para você sentar. Quem está no story pode vir para cá. Quem está em cima, que não é necessário, toma um lugar. Se preferência nos lugares da frente. Porque eu quero falar coisas aqui que vão mexer com você, vão te crescer, vão te amadurecer, mas vão te ajustar aqui em nome de Jesus. Aleluia. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 13. Nós vamos começar a nossa série com esse texto da instituição da igreja. Mateus, capítulo 16, verso 13. Tenho 50 minutos para falar. Mateus capítulo 16, verso 13. Estão me ouvindo? Verso 13. Está no telão 17. Isso aí, meninos. Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: que os homens dizem que o filho do homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu: feliz ou bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi lhe revelado por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está no céu. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão resistir vocês, não poderão vencer vocês, não poderão se crescer para cima de vocês. Posso ouvir um amém? Eu vou dar para vocês
a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra também será desligado no céu. E então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Fecha seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos apresentar as nossas vidas aqui. Submeter a nossa mente e o nosso coração a um lugar de relacionamento, de entendimento, de discernimento e de clareza sobre a Tua palavra. Queremos nos converter essa noite, Jesus. Se você puder, põe a mão no seu coração. Nós queremos converter o nosso coração à Tua igreja, Jesus. Não a uma placa, a uma denominação, a um prédio, Jesus, mas nós queremos converter o coração como membros da igreja, como membros do corpo da igreja. Nós queremos profetizar que nós não seremos mais rebeldes, com corações duros, para entender e submeter a nossa vida a esse corpo e esse exército. Lava o nosso coração pela Tua palavra e nos renova essa noite. Renova a nossa mente, transforma nosso entendimento, para que nós possamos conhecer a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Nós oramos e pedimos que o Senhor possa ser conosco essa noite. Tira toda preocupação, toda ansiedade, todo medo, Senhor, todo comichão dos nossos ouvidos e nos liga ao trono da graça, para que na verdade do Senhor nós possamos ser edificados. Nós oramos e estabelecemos isso em nome de Jesus. Amém. Mateus 16 inaugura a igreja. É a primeira vez que a palavra igreja é apresentada no Novo Testamento. Até então nós lemos e vemos falar sobre o templo, o lugar onde Deus habitava na Arca da Aliança. Quando Jesus morre, a Bíblia diz que o véu é rasgado de alto a baixo, e agora Deus já deixa de morar num lugar, num prédio, e começa a morar no meio de nós. Quando a Bíblia inaugura, quando Jesus inaugura a igreja, a gente precisa entender que esse termo igreja nunca foi sobre lugares. A palavra igreja nasceu de Alexandre o Grande. Quando ele expandia a Grécia Antiga, a palavra igreja era usada para o envio de embaixadores para lugares conquistados. Alexandre o Grande mandava pessoas e chamava essas pessoas de apóstolos, porque eram enviados de Atenas para as regiões conquistadas pela Grécia. Esses apóstolos, eles eram enviados, e nesse lugar de envio eles criavam uma comunidade chamada eclesia, igreja do grego. A palavra igreja significa ser chamado para fora de onde? Segundo Alexandre o Grande, para fora da Grécia. Mas a intenção da eclesia, da igreja, era implantar cultura. Era para que as pessoas que foram submetidas ao governo da Grécia pudessem aprender o idioma, o vocabulário, a cultura, o estereótipo, as leis da Grécia Antiga. Então, quando Jesus se apresenta como igreja e apóstolos, ele estava pegando um termo cultural que nem era da Judeia. Era um termo cultural que vinha da Grécia Antiga, que já tinha sido destruída por Roma. Depois a gente pode falar por que Jesus nasceu no Império Romano e não no grego, e não no egípcio. Porque o sistema de colonização era diferente. Quando nós olhamos para a Babilônia, por exemplo, a Bíblia diz que no Egito todo mundo foi escravo, todo mundo foi levado escravo. Já na Babilônia a Bíblia diz que o rei levou só os sábios. Na Grécia ninguém foi levado escravo, ficou todo mundo, mas todo mundo tinha que aprender a língua máter. No Império Romano não mexia se você não era escravo, você não tinha que aprender a cultura romana, você só tinha que reconhecer que você estava debaixo de César. Vivia a sua vida, mas você tinha que saber que César era o seu rei. Por isso Jesus nasceu, e quando ele falou sobre reino de Deus, ele falava: vivam sua vida,
mas saiba que existe um Deus que está governando sobre tudo. Então, o termo igreja aparece aqui e Jesus inaugura esse tempo. Agora eu vou ter uma igreja. E essa igreja vai receber um acesso. Como que essa igreja foi fundamentada? A Bíblia diz que Jesus faz uma pergunta para os discípulos: Pedro, ou discípulos, quem é que eu sou para vocês? Eles dizem, Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz: muito bem, mas não foi você que entendeu isso. Você ouviu do meu Pai. Não foi você que entendeu, Pedro. Foi o meu Pai que disse para você, e você só ouviu o que o meu Pai estava falando. Por causa disso, eu vou estabelecer a minha igreja. Porque agora, vocês têm autoridade para ouvir o que o céu está dizendo. Então a igreja nasce. E a função nasce de homens e mulheres que ouvem o céu. E aí Jesus disse: porque vocês ouviram o céu, eu vou dar para vocês agora chaves. Aquilo que você ligar na terra, aquilo que você liga, acho que esse termo pode você te confundir, porque quando a gente pensa em ligar e desligar, a gente está pensando de aparelho eletrodoméstico, né? Você pensa na luz da sua casa. Então aquilo que você liga e desliga. Esse termo não existia 2000 anos atrás. A palavra aqui é concordar. Aquilo que vocês concordarem na terra, será concordado no céu. E aquilo que vocês discordarem na terra, aquilo que vocês tornarem ilegal na terra, se tornará ilegal no céu. Então a igreja nasce sendo promovida a um lugar de acessos que ela não tinha antes. A igreja nasce de homens que ouvem a Deus e agora recebem de Deus a oportunidade de governar sobre as circunstâncias. Ela nasce com um entendimento claro de que ela tem autoridade sobre as circunstâncias e sobre tudo que está acontecendo, porque ela ouve uma voz que ela não ouvia antes. Se nós chamássemos um crente do primeiro século e dissesse para essa pessoa: vamos à igreja, essa pessoa não ia entender o que você está dizendo. Nunca, não ia entender. Porque ele entendia que a igreja não era o prédio que ela frequentava. A igreja eram pessoas. Isso também incomoda. Talvez a gente não entenda, mas a igreja nasceu para ter acessos que ela não tinha. Quando a gente pensa em igreja, a gente pensa nos lugares. Mas nunca foi sobre lugares, foi sobre acessos. Jesus disse: porque vocês me entenderam o que o meu Pai está falando, eu vou dar um acesso diferente, eu vou dar uma autoridade diferente para vocês. Agora vocês vão concordar e o céu vai concordar. E talvez isso pareça estranho para você, mas essa palavra acesso diz muito ao que Deus quer fazer nas nossas vidas. Porque quando a gente fala de acesso, nós falamos, por exemplo, de santidade. Ser acessado pelo céu talvez seja o lugar mais importante que um homem tenha na sua vida. Estabelecer e permanecer a um lugar onde o céu fala e você ouve deveria ser o lugar mais importante da sua vida. Você me pergunta por quê? E eu vou te dizer: olha para a palavra. A Bíblia diz que um menino chamado José teve um sonho. Ele via molhos de trigo se dobrando diante dele. E a Bíblia diz que os irmãos dele ficaram com inveja. Um dos irmãos mais velhos, chamado Judá, queria matar ele. Simão não deixou. E ele foi vendido como escravo para o Egito. Quando ele chega no Egito, vendido como escravo, ele é vendido de novo para ir para a casa de Potifar. Talvez eu e você poderíamos perder a nossa esperança
Porque a gente passa por uma dificuldade, a gente diz que Deus, cadê você que não me responde? Estou passando pela prova, estou até dando glória a Deus, mas cadê a resposta? Parece que o Senhor está calado. E José podia ter todos esses argumentos, e um dia a mulher do faraó, a mulher do patrão, quis deitar com ele. Um homem que não tinha nada a perder, preferiu manter seu acesso ao céu do que deitar com a mulher dele, uma mulher que não era sua. Foi por causa disso que ele foi preso. Um homem que já era escravo, agora virou escravo e prisioneiro. E um dia na prisão, um copeiro e um padeiro tiveram um sonho. E por causa do acesso que ele tinha ao céu, ele conseguiu interpretar os sonhos. Padeiro, daqui 3 dias, aproveita, viu, irmão? Aproveita, porque daqui 3 dias. O copeiro, ele disse: olha, fica tranquilo, daqui 3 dias você vai ser restituído do seu cargo. Só faz um favor, na hora que você estiver lá, lembra de mim, cara. Estou aqui injustamente. Sabe quantos anos José ficou na prisão? Segundo os estudiosos, por 13 anos. 13 anos. 13 anos. Em nenhum momento ele abriu a boca para reclamar. Porque quem reclama perde a sensibilidade de ouvir o céu. Ele ajudou. O que ele disse, o que o céu estava dizendo sobre o copeiro e o padeiro aconteceu, mas com ele ainda não tinha acontecido. Mas ele manteve a sua posição. Para ele o mais importante não era o lugar que ele estava, mas o acesso que ele tinha. Mas um dia, o faraó teve um sonho. E aí o copeiro se lembrou. Imediatamente um homem que era escravo, que ouvia o céu, se torna o governador de uma nação inteira. Não por causa da sua habilidade, mas porque ele tinha acesso a um lugar que ninguém mais tinha. Você pode dizer para quem está do seu lado: nunca perca o acesso. Quando nós olhamos para uma situação praticamente idêntica, nós olhamos para um jovem que foi levado escravo para a Babilônia. De imediato ele olha para a mesa do rei e diz: eu não vou comer dessas iguarias, porque o meu Deus não permite que eu coma dessas coisas. E ele preferiu ser julgado por todos do que perder o acesso que ele tinha. Só que uma situação aconteceu. O rei teve um sonho. Diferente de Faraó, que sabia o sonho, Nabucodonosor disse: eu quero que interprete, mas eu também não sei o que eu sonhei não. Vocês vão ter que interpretar e me contar o sonho que eu tive, senão todo mundo morre. A sentença era de morte. Quando Daniel descobre a sentença que haveria de alcançar ele, ele diz: pede ele só uma noite. A Bíblia diz que ele juntou os amigos e ele foi para um lugar onde ele ouvia. Deus não deu só a interpretação, Deus deu o sonho para ele. Quando ele chega diante de Nabucodonosor, ele diz: Nabucodonosor, ó grande rei, o sonho que você teve foi sobre o futuro que Deus vai fazer na terra. Você sonhou com uma grande estátua, que tinha a cabeça de ouro, o tronco de prata, a bacia de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro. E ele conta e interpreta o sonho. E por causa disso, por causa do acesso que ele tinha ao céu, ele se tornou governador de toda a província da Babilônia. Um dia os inimigos dele fizeram um decreto e disse assim: aquele que orar vai ser jogado na cova dos leões. Daniel orava 3 vezes por dia. Ele preferiu ser sentenciado à cova dos leões do que perder o acesso que ele tinha aos céus.
O rei ficou triste porque jogou ele na cova dos leões. A Bíblia diz que o rei jejuou a noite inteira. Eu fico imaginando a gente jejuando a noite inteira. Quem jejua a noite inteira aqui? Todo mundo, né? Porque você dorme e acorda no outro dia, você não comeu nada de noite. Mas o rei passou a noite em claro. E a Bíblia diz que logo pela manhã ele chegou na cova e disse assim: Daniel, o seu Deus te salvou? Os leões estavam dormindo, irmão. Porque um homem que escuta o céu cala a boca até dos leões. Um outro homem chamado Paulo estava num barco que antes de zarpar ele disse: é melhor que a gente não vá. É melhor. Mas a tripulação disse: não, nós vamos. E a Bíblia diz que começou a chover. E as pessoas começaram a jogar comida para o lado de fora para aliviar o barco, para o naufrágio não acontecer. O capitão ficou doido. Paulo disse assim: olha, fica tranquilo, nós vamos naufragar, então é bom vocês comer que vocês vão precisar nadar. Estava todo mundo desesperado e Paulo já tinha ouvido do céu o que ia acontecer. Pergunto para você, quem governava a situação, o capitão ou aquele que tinha acesso ao céu? Quem governa sobre as circunstâncias, aquele que tem acesso ou aquele que tem poder? Quem governa sobre a situação que você vive? É o acesso às palavras que você ouve do céu ou às suas emoções? A igreja recebeu o direito de ouvir e o dever de concordar. A igreja nunca foi um prédio. Para Deus, a igreja nunca foi prédio, nunca foi ministério de louvor, nunca foi parking, nunca foi kids. A igreja nunca foi isso. A igreja sempre foi, para Deus, pessoas, relacionamentos. Ele disse: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu vou estar. Porque igreja não é eu não sou igreja sozinho, e nós dois não somos igreja. Quando tiverem 2, a Bíblia diz: então eu vou estar. Então igreja é o lugar aonde pessoas e Deus se unem para ouvir o céu. Na cabeça da igreja, o que era essa igreja? Ele confundia a identidade. De forma sagaz, Satanás, ele distorceu o conceito, fez a gente acreditar que a igreja era prédios, cultos e programações. Mas a igreja nunca foi isso. Segundo a palavra de Deus, a igreja é uma família. Você pode dizer comigo, família? Deus chama a igreja de família, família da fé, família de Deus e família dos céus. Deus chama a igreja de família por 3 vezes na palavra. A Bíblia chama a igreja de corpo de Cristo. A igreja é chamada na Bíblia de noiva de Cristo. E a igreja não é chamada, mas ela é feita uma analogia. Quando a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades, ele está chamando a igreja de um exército que se levanta contra principados e potestades. Então a igreja não é um prédio, não é o culto que ela faz e nem a programação que ela tem. A igreja é uma família. Pode dizer um amém? Vai dizer amém de novo. A igreja é um corpo, amém? A igreja é uma noiva e a igreja é um exército. Quando nós entendemos isso, a gente entende que eu e você temos direitos, temos deveres, porque nós recebemos de Deus o acesso para ouvir o que nós não ouvíamos antes. Você acha que enquanto esse pregador vos fala, que algo brota no seu coração, é porque eu tenho o poder de colocar algo no seu coração? Que nada, irmão.
Enquanto eu estou aqui na minha função do corpo, o Espírito Santo que liga todo mundo está ministrando coisas sobre a sua vida que eu não sei, mas você sabe que enquanto eu falo, parece que eu digo para você. Eu já estou cansado de sair da igreja, pastor, as pessoas viraram, pastor, parece que você leu minha vida. Não foi eu. Eu nem quero saber da sua vida, irmão. Não faço nem questão de saber, a não ser que você queira me expor. Mas eu não faço questão de procurar saber. Mas quem faz isso é o Espírito Santo. Porque é Ele que cuida da família dele. Porque a igreja não fala de sermos pessoas iguais. Igreja não é sobre uniformidade. Igreja é sobre unidade. Unidade é a celebração dos diferentes. Amém? Jesus não chamou a gente para ser tudo igual. Jesus chamou a gente para ser diferente mesmo. Mas na diferença, o Espírito Santo ia nos converter uns aos outros, para que a gente seja convertido à cabeça, que é Cristo. Aleluia. Então eu quero pegar uma dessas facetas, eu quero usar essas semanas para falar a igreja como família, como noiva, como corpo e como exército. E na noite de hoje, nós vamos cear, nós vamos falar sobre a igreja sendo a família de Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo 2, no verso 11. Portanto, lembrem-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão pelos que eram, dos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela você está em Cristo, separado da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto à aliança das promessas, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenança. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso, pode dizer amém? Temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e tendo Jesus como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para se tornar santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem a morada de Deus por seu Espírito. Aleluia! A Bíblia chama a gente de família de Deus. E ele diz, e Paulo faz essa afirmação: vocês já não são forasteiros e nem estrangeiros. Quando Paulo faz a afirmação de não sermos mais estrangeiros e forasteiros, a gente precisa entender que naquela cultura ser estrangeiro ou forasteiro fala de alguém que não tinha cultura, propriedade, não tinha uma linguagem e nem pertencia a uma nação. Hoje, se você for morar em outro país, você pode conseguir a cidadania e absorver cultura, mas naquele tempo, se você era estrangeiro ou forasteiro, você não tinha direitos, você não tinha linguagem, você não tinha direito de propriedade. E Deus diz: olha, a partir de agora, por serem igreja, serem minha família, eu dou a vocês direito de terem herança, de falarem e de pertencerem à minha família. Aí ele diz que não só isso, agora nós somos concidadãos dos céus, família de Deus, e a Bíblia diz que eles foram edificados, ou seja, a família de Deus é uma família que traz edificação.
Não é só pertencimento, mas a família de Deus produz edificação no corpo de Cristo. E ser edificado, ele diz, essa edificação, ela tem como base, em algumas traduções, talvez nas traduções mais antigas, ele diz, tendo Jesus como pedra de esquina. Talvez na sua Bíblia está lá, sua Bíblia é mais antiga, está lá pedra de esquina. O que é uma pedra de esquina? É uma pedra lavrada perfeitamente para ser o molde de todas as outras pedras. Tudo tinha que ser parecido com ela. Quando ele diz, vocês precisam ser edificados, ele está dizendo, vocês vão ser tratados para parecer com Jesus. Então a igreja de Jesus não te dá só pertencimento, ela também te molda para parecer com o dono da igreja. Você pode dizer para o seu irmão, igreja tem dono. O dono da igreja não é o pastor não, porque para ser dono da igreja você tem que morrer e ressuscitar depois de 3 dias. Eu não quero morrer e nem quero ressuscitar, porque se eu morrer eu quero ficar. Eu vou para outro lugar muito melhor do que eu estou agora. Então eu não quero morrer, primeiro eu não quero morrer, eu quero viver mais tempo. E se eu morrer eu não quero voltar. Mas Jesus, que é o dono da igreja, morreu e ressuscitou. Ele é o dono da igreja. E o dono da igreja busca que eu e você, que somos parte desse corpo, se parecer com ele. Por isso ele diz, não é só edificados, mas vocês serão ajustados. Sabe o que é ser ajustado, irmão? A palavra ajustado aqui significa ser compactado, podado, diminuído para caber em alguma coisa. Pergunto, alguém gosta de ser ajustado? Alguém gosta de ser ajustado? Diminuído, a palavra aqui é diminuído para caber. Talvez você é muito grande, você sabe muito, Deus está dizendo, você vai calar sua boca, vai se diminuir para caber no meu corpo, porque eu preciso de você lá, mas eu não preciso com a sua arrogância. Poda isso. A gente experimenta desse ajuste. A gente tem vários GCs espalhados pela cidade. Irmão, tem tanto GC, mas se você souber o tanto de gente que não vai no GC, fala para quem está do seu lado, você está perdendo a oportunidade de ser ajustado quando você não vai num GC. Pastor, mas eu não tenho tempo. Pastor, mas eu não consigo. Pastor, o senhor sabe que chegar lá, a pessoa vai falar coisas que eu já ouvi a vida inteira. E quem te falou que é sobre discurso? Quem falou para você que é sobre você ir lá comer lanche? Quem falou para você que é sobre você ir para um lugar para você ouvir uma pregação? Irmão, deixa de ser burro. Se você pegar falar sobre pregação, pega no YouTube que você vai ouvir os melhores pregadores do mundo, legendado, e pode botar do 2 ainda no YouTube, para ouvir mais rápido. Nunca foi sobre pregação. GC e comunidade não é sobre você ser instruído, é sobre você ser ajustado. É sobre você ouvir coisas que você não gosta e ser diminuído para caber no corpo. É sobre você ser desafiado a dar prioridade. Porque a gente gosta de falar, buscar primeiramente e a sua justiça e as demais, e aí a gente não prioriza. E a gente não quer ser diminuído, a gente não quer ser podado. Eu me lembro de um profeta que não gostava de ser podado. Ele chamava Jonas. Gente que não gosta de ser podado, é intragável conviver com ela. Jonas é intragável. Nem o peixe conseguiu engolir aquele homem, teve que cuspir. Era hora de você dizer o amém para concordar. Perdeu a chance. A Bíblia diz que quando Deus deu uma palavra para o profeta, ele disse assim, você vai pregar, Jonas, você vai sair da sua casa e vai lá em Nínive pregar. Para que você não saiba, os ninivitas eram considerados o povo mais perverso da terra naquele momento da história.
a pouco você, na hora que você chegar na sua casa, você olha sobre morte por empalamento. Não vou dizer o que é, anota e procura na sua casa, porque você vai ficar chocado o que é morrer por empalamento. Eles descobriram a tortura, e eles torturavam seus prisioneiros, seus inimigos. Não era suficiente matar, tinha que torturar. Eles eram especialistas em tortura. Deus disse: levanta da sua casa, Jonas, e vai pregar para eles. A Bíblia diz que ele pega um barco e vai para outro lugar. Sabe por que ele vai para outro lugar? No capítulo final ele diz assim: primeiro ele é engolido pelo peixe, o peixe não aguenta ele joga, cospe ele, aí ele vai. Porque se o peixe não engoliu e não comeu, ele falou: meu Deus do céu, não sobrou nada para mim, é melhor obedecer. Aí ele vai para Nínive, a Bíblia diz que ele prega, e os ninivitas se arrependem. No capítulo final ele diz assim: eu sabia, Deus, que eu ia pregar para esses homens, não vale nada, e eles iam se converter. Ele tinha um senso de justiça dentro de si, porque ele achava que a falta do outro fazia dele alguém melhor do que o outro. Sabe o que eu quero dizer para você essa noite? Sabe o que Deus quer dizer para você essa noite? Você pode ser mais competente, mas você não é melhor do que ninguém. Você é família de Deus, chamado para ser ajustado e edificado como o edifício de Deus na terra. Eu sou pastor. Não, filho, baixa a bola aí. Seja diminuído para caber no corpo, porque Deus precisa de você no corpo, e precisa de você sem sua arrogância, sem seu senso de justiça, sem os seus méritos. Eu sou cantor. Deus não precisa da sua voz, Deus precisa da sua obediência. Eu sou milionário. Deus não precisa do seu dinheiro, Deus precisa da sua obediência. Deus nos chamou para sermos podados. Hebreus capítulo 12 diz: de homens que procuraram se arrepender, mas não conseguiram encontrar um lugar de arrependimento na sua vida. Se achavam bons demais. A Bíblia fala de Esaú, um homem que se achava o top das galáxias, o caçador da família, o preferido do seu pai. Vendeu a sua por um prato de lentilha. Ele procurou se arrepender disso, mas não conseguiu, porque ele agiu com o irmão dele com arrogância. Perdeu o seu lugar, porque arrependimento não fala de remorso, de se sentir, por que eu fiz isso? Arrependimento fala de ser retornado ou restituído à posição original. Esaú não conseguiu voltar para o lugar onde era dele. Existem pessoas dentro do corpo de Cristo que já deveriam ter sido transformados no seu orgulho e no seu caráter, que já deveriam ter pegado o seu orgulho, jogado dentro de uma gaveta bem profunda e escondido, para permitir que Deus trabalhasse na vida dele. Mas vocês preferiram passar do tempo de ser transformados e se acostumar a viver uma vida invernizada pelo Evangelho, mas não transformado pelo Evangelho. É um senso de superioridade espiritual. Sabe o que é isso? Jonas olhava para Nínive e já achava assim: não, eles não são merecedores da sua misericórdia. Se eles não são merecedores, todo lugar onde existe um julgamento, existe uma comparação. Quando Jonas dizia eles não são merecedores, é porque ele se achava superior aos ninivitas. Ele achava que ele era melhor. Sabe o que faz a gente não fazer parte da família de Deus? Quando nós temos um senso de superioridade espiritual, financeira, cognitiva. Quando a gente não quer ser diminuído. Quando a gente acha que a gente é bom demais para estar ali no meio daquela galera. Não tem nada para me ensinar. Ô irmãos, fala para quem está do seu lado: cuidado para você não ficar na boca do peixe. Cuidado para você não estar na boca do peixe. Cuidado para não estar na boca do peixe. Mas o Senhor me deu uma palavra, mas o ambiente não é mais o lugar da promessa, é o lugar da repreensão.
Deus te falou, mas você não priorizou. Você bate no peito, eu busco primeiramente o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Senão a igreja que Deus estabeleceu. Jesus disse: o reino de Deus não está nem lá e nem cá. O reino de Deus está dentro de vós. Aonde nós conhecemos o reino de Deus? Na igreja. Não na igreja, mas nas relações. Quando eu posso abrir o meu coração, quando eu posso olhar para alguém que é totalmente diferente de mim e dizer: nós somos uma família. A palavra família significa alguém que tem um pacto de sangue e um ancestral em comum. Nós temos isso. Você pode dizer para quem está do seu lado: nós temos um sangue em comum, o sangue de Jesus. E nós temos um ancestral em comum, o nosso Pai que está nos céus. Nós temos família em comum, nós somos família. Mas a nosso senso de justiça, nosso senso de capacidade. E existe uma outra coisa, um lugar de ressonância. Sabe o que é um lugar de ressonância? Quando eu quero falar de coisas que só um grupo seleto de pessoas conseguem entender. Quem já ouviu isso? Igreja tem panelinha. Levanta a mão para mim, quem já falou. Quem já ouviu? Não vou nem perguntar o que você falou, que você vai passar vergonha. Então quem já ouviu assim, igreja cheia de panelinha? Levanta a mão para mim. Você pode dizer um amém por isso? Igreja é uma panela mesmo, uma panela sem tampa, mas é uma panela. É verdade. Só que eu quero que você entenda uma coisa: o fato de ser uma panela não te tira a responsabilidade de estar dentro dela. A Bíblia fala, a analogia usada para a igreja é a arca de Noé. Sabe como é que era a arca de Noé, irmão? Imagina o cheiro lá dentro. Não tinha descarga na arca de Noé. Só tinha uma porta que eles entraram e que eles saíram. E uma janelinha que dava para passar uma pomba e passou um corvo. Imagina o cheiro dali de dentro. Paulo diz para Corinto que a igreja de Corinto é pior do que o mundo, nas suas nuances e nos seus posicionamentos. Mas é melhor estar do lado de dentro, com tudo fedendo, com um monte de gente imperfeito, do que do lado de fora, vivendo o juízo de Deus. Não é verdade? Você pode dizer um amém por isso? Igreja não é um lugar onde as pessoas concordam com você. Pelo contrário, nós somos diferentes. E existem pessoas que não gostam de estar em ambientes que são confrontados. Tem pessoas que gostam de falar e a sua voz ecoar como ressonância, aonde todo mundo concorda. Sabe como é que chama isso? Empresa. E quando você é o patrão ainda, porque se o cara não te obedecer, você manda embora. Mas igreja, um tem uma voz, e outro tem outra voz, e outro tem outra ideia. Como que a gente vive junto? Porque existe uma cabeça que liga todas as coisas, que é o Espírito Santo. Por isso que uma igreja sem o Espírito Santo não se estabelece. Uma igreja sem o Espírito Santo não cresce. Porque nós somos totalmente diferentes. E se o Espírito Santo não falar com a gente, nós não podemos nos submeter e avançar. Jonas tinha uma mensagem. Jonas tinha o seu lugar. Jonas tinha o seu dom. Mas jogou tudo isso fora quando ele decidiu achar que ele era melhor do que a missão que Deus tinha dado para ele. Eu falo isso com dor no meu coração, sabe? Porque a igreja não é um lugar de se frequentar. A igreja é uma família para se pertencer. É uma família. Nós fomos chamados para sermos uma família. E se a família fala de ainda de sermos diferentes, nós temos algo em comum. Nós temos o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. E nós temos o mesmo Pai que está no céu governando todas as coisas. Eu quero te convidar essa noite para que a gente possa olhar para dentro da gente e dizer por que a gente não está sendo família como a gente deveria. Se Deus disse que a gente era uma família, se Deus disse que nós éramos a família do céu na terra, que nós éramos a família da fé, Paulo chega em Gálatas e diz assim: não deixe de fazer o bem, especialmente para a família da fé. Gálatas capítulo 6. Especialmente para quem é da família da fé, não deixe de fazer o bem.
O que Paulo está dizendo? Pelo amor de Deus, esquece tudo que está do seu lado e olha para quem está do seu lado e precisa de ajuda. Sabe o que acontece? E eu quero terminar com isso. A gente, ainda que chame família, a pessoa que está do seu lado não sabe pelo que você já passou. Não é verdade? A gente não sabe pelo que você passou. Talvez você está aqui, você já experimentou de coisas sobrenaturais. Talvez você está aqui, você já viu até anjo. Você já experimentou de coisas que não dá nem para falar. Só que você está no meio de pessoas que nunca nem viu. Você está no meio de pessoas que não vão entender o que você está falando. Talvez você está num lugar que as pessoas não vão estar no seu nível. E você não quer ser podado para estar no nível delas. Porque o que eu e você queremos é um lugar onde nós somos promovidos. E a igreja de Cristo não é um lugar de promoção. A igreja de Cristo é um lugar onde você se diminui para o seu irmão crescer através de você. Fala para quem está do seu lado, em alguns momentos você vai ser uma flecha. Você pode dizer um amém por isso? Eu quero profetizar sobre a sua vida que em alguns momentos Deus vai lançar vocês para lugares sobrenaturais. Quando a gente ouve o céu, Deus usa a gente para jogar a gente em lugares altos. Mas em alguns momentos nós seremos flechas. Mas em todos os momentos nós seremos um arco. Todos. Em todas as vezes que nós pudermos lançar alguém, ajudar alguém, apoiar alguém, essa é a nossa responsabilidade. E às vezes a gente não faz isso. Porque se precisar de mim é só pedir. Não. Você não pede ajuda para quem você não conhece. Você pede ajuda para quem você confia. Aí você diz, mas ninguém nunca me procurou. É claro, você nunca se fez presente. Ninguém nunca me ligou. Claro, quando foi que você ligou para alguém? Ninguém nunca foi dócil comigo. E quando é que você plantou isso na vida de alguém? Ninguém nunca se aproximou de mim. É claro, que dia que você deu o primeiro passo? Você quer receber coisas que você não plantou, porque você acha que a igreja tem a responsabilidade de dar o primeiro passo. Você só esqueceu que a igreja é você também. Então a minha pergunta para você nessa noite é se você quer viver dentro de uma igreja ou viver dentro de uma família. O que é melhor para você? Você quer ser igreja, uma pessoa que ouve o céu, e porque ouve o céu tem acesso a coisas espirituais? Ou você quer ficar dentro de um prédio ouvindo um pregador falando toda semana? Eu acredito que pelo menos eu quero ser alguém que recebeu o direito de Jesus de ouvir o céu. Porque Jesus disse, olha Pedrão, foi o meu pai que falou, você só ouviu. Não foi carne e sangue que te revelou, ou seja, não foi capacidade. Foi o céu que falou, você só ouviu. Eu quero ser esse cara que consegue ouvir o céu. Porque quando eu ouço o céu, eu digo que o céu está falando, e eu concordo com o céu sobre a minha casa, e a minha casa se torna um lugar onde o céu governa. E quando o inferno se levanta, o céu diz, olha, isso aqui não é para você, então desliga isso, repreende isso, desamarra isso, cancela isso, desconcorda com o que o diabo está fazendo. E eu estou ouvindo o céu e agora eu digo, olha Satanás, o céu está falando que você não é legal aqui, então eu concordo com o céu e declaro, você não é legal aqui. E o Satanás tem que fugir, porque o que ele não pode fazer é ir contra uma palavra de Deus sobre a sua vida. Só que existem coisas na nossa vida que nós só vamos descobrir o bem e o mal quando nós ouvimos o céu, porque nem tudo que é mal que está acontecendo com você é o diabo. Muitas vezes é a repreensão de Deus na sua vida para te fazer voltar para o lugar aonde Ele estabeleceu você. Sabe como a gente descobre isso? Quando a gente está junto. Sabe por quê? Quem aqui tem um testemunho para contar? Quem aqui já testemunhou numa célula, num GC? Quem aqui já testemunhou?
Você já viu aquele momento do GC onde você vai testemunhar? E aí, antes de você testemunhar, o irmão vai e abre a boca. E ele conta o testemunho dele. E quando ele começa a falar, você fica com vergonha. Que o que você ia falar é tão pequeno perto do que está falando. Você fala assim, você faz até assim, ó. E bota a mão no bolso de vergonha, porque o que você está passando não é nada perto do que ele está passando. Passou por isso? Já passou por isso? Sabe o que significa? Que quando a gente está vivendo o processo de Deus na nossa vida, o que vai trazer conforto e alívio é ver o que Deus não está fazendo de você um Marte. Deus ainda está te poupando. Deus ainda está sendo generoso demais com você. Porque quando você olha para o seu irmão e fala, meu Deus do céu, se eu fizesse comigo, eu não estava nem vivo. Então, no testemunho, no relacionamento, Deus gera esperança e graça nas nossas vidas. Enquanto a gente está caminhando sozinho, nós somos o Marte do mundo. Nós somos, quando Deus, como se a gente vai achar, Deus acordou de mau humor, Ele resolveu me pegar para Cristo hoje. A gente pensa assim. Quando a gente começa a relacionar e descobrir com as pessoas que a nossa vida é boa demais, a gente para de reclamar. E quanto mais a gente reclama, mais desgraça a gente atrás para as nossas vidas. Quando a gente concorda com o céu, ainda que a minha vida esteja uma desgraça, o céu tem o poder de trazer a vontade dele sobre a situação. Então minha pergunta aqui para você hoje, para a gente orar, se você puder ficar de pé, vamos ficar de pé para a gente orar.